Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade. Muito obrigado, meu Deus, pela tua graça manifestada em Jesus Cristo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela instrução, Senhor, para andar no teu caminho. Obrigado pelo Evangelho da graça. Te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua verdade, Senhor, absolvida no coração humano. Continua conosco, Pai, abençoando os nossos irmãos, guarda cada família. Toma, meu Senhor, toda a tua igreja em tuas santas mãos, os teus ministros, ó Deus, unge com a graça. Pai querido, Senhor da glória, ouve, ó Deus, as nossas petições. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Privilégio nosso concedido por Deus. Amanhecer pedindo a graça, rendendo louvor, adorando o Senhor na beleza da sua santidade. A santidade do mundo, ela é contrária às coisas de Deus. O que os homens chamam de santidade, na verdade, às vezes é apenas um efeito da religiosidade em alguns. Tem pessoas que são realmente muito dedicadas às suas organizações, vivem conforme as ordens, os padrões daquela organização, e devido a esta identificação, esta identidade, são chamados de santidade. Vossa santidade, sua santidade, vossa reverendíssima. Homens e mulheres que são colocados numa posição mais elevada do que o normal. Louvamos a Deus pelo conhecimento que temos da Escritura e, com base neste conhecimento, não nos elevamos. Com base no conhecimento de Deus, não nos sentimos superiores aos outros. Um cristão verdadeiramente convicto, convencido, convertido, ele não está acima de ninguém. Ele pode ter uma função extraordinária, porque eu louvo a Deus pela minha função. Uma das mais difíceis, mais espinhosa, é ensinar a palavra de Deus para um mundo ateu, ensinar a verdade de Deus para quem vive na mentira, ensinar a revelação das Escrituras para quem vive na revelação da enganação. Imagina, eu cresci ouvindo a história dos segredos de Fátima. Primeiro segredo, terceiro segredo, segundo segredo. E à medida que foi o tempo passando e foram revelando os segredos, uma bobagem atrás da outra, sem segredo nenhum. O único segredo que realmente o mundo nunca soube é quem era aquela moça que eles fizeram com truque de espelho para ter aquela aparição. Segundo os historiadores do passado, era uma sobrinha do pontífice e tal, e muita gente se prestou a esse tipo de serviço. Mas nós não temos um verdadeiro servo de Jesus Cristo, não se coloca acima do bem e do mal. Ele se coloca a serviço do próximo. Ele deseja servir, ele deseja ser um instrumento de ajuda para aqueles que ainda estão sem a graça, sem a condição de andar por si mesmo, e a gente ensinando é uma bênção. Eu me sinto muito bem ensinando assim. E com base nesta minha experiência continuada por mais de meio século, na verdade eu ensino há 54 anos, vamos voltar para as Escrituras. Salmo de número 96, versículos 9 a 13. Aqui nós temos
a verdadeira santidade. Aqui nós aprendemos a respeito da verdadeira santidade. A verdadeira santidade não é do homem. A verdadeira santidade é Deus, é o Senhor. Então, Salmo 96, versículos 9 a 13. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus amados irmãos, eu acho maravilhoso a instrução da palavra de Deus. E um pequeno texto deste daria para falar uma hora mais. Por exemplo, o primeiro versículo da nossa leitura é sobre a adoração. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, ou por causa de sua santidade, da santidade de Deus. Tremei diante dele toda a terra. Aqui a gente se divide nos pensamentos e também nos textos, nos testemunhos textuais. Uma das experiências mais marcantes da presença santa, da santidade de Deus, foi do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 6, ele teve uma visão do trono, uma visão de Deus. E ele diz que ficou num estado de fazer pena, porque ele diz que temeu a morte. Ele viu o Senhor e ele diz: ai de mim, eu estou prestes a perecer, porque eu sou um homem impuro, um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor da glória. Então, a santidade de Deus, a verdadeira santidade e a verdadeira adoração não faz as pessoas dançar, pular e gritar, não. Faz, na verdade, temer diante do Senhor por causa da sua profunda espiritualidade, por causa da sua profunda verdade, por causa da sua profunda santidade. A diferença entre o eterno Deus e o homem mortal. Então, a reação do profeta era uma reação de medo por causa da grandeza da santidade. No versículo 10, aqui no Salmo, orientado para se publicar os atos do Senhor. Dizei entre as nações que o Senhor reina. Os reinos dos homens, foi da minha geração, ela foi coroada no ano que eu nasci, me refiro à Rainha Elizabeth II, é aquela extraordinária pessoa, aquela extraordinária mulher, aquela extraordinária rainha. Teve uma vida, teve um reino, ela foi grandiosa.
mas já passou. Agora, este rei mencionado aqui, este rei da terra, o rei, dizei entre as nações, proclame para os ingleses, Deus reina, o Senhor reina, e o seu reino nunca passará. A dinastia divina nunca mudará, nunca mudará. Avise o mundo, o Senhor reina, o mundo está firmado, o mundo não se abalará, porque o Senhor reina, o Senhor sustenta o mundo, o Senhor reina, o Senhor mantém os povos e julga os povos com a sua retidão. Deus não faz injustiça. No versículo 11, então, como base desta grandeza revelada, diz, alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Por que os céus alegrem-se? Porque são múltiplos, infinitos espaços celestiais. Numa das músicas da Fanny, ela fala sobre átrios espaçosos. Parece-me que é a Fanny que compôs aquela belíssima música sobre como será conclusa a longa lida. E ela fala sobre os átrios espaçosos. Não tem quem possa nem cogitar conhecer a grandeza do mundo de Deus, do mundo espiritual. Então, alegrem-se os céus, regozijem-se a terra e brame o mar com toda a sua força, o mar com toda a sua energia, o mar em toda a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que ele produz. Alegre-se o campo. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Nas guerras, o homem foi obrigado, aprendeu morrendo, aprendeu a matar. E nas guerras no passado, eles queimavam as florestas. Nas guerras, eles incendiavam o mundo. Muitos reis incendiários incendiavam grandes áreas para matar o povo de fome, para fazer sua terra se tornar estéril. Era terrível. Então, depois das grandes guerras, era uma tragédia para os sobreviventes. E aqui diz, regozije-se o campo com tudo que há nele, e as árvores do bosque se regozijarão. O nosso Deus, na sua palavra, na sua revelação, proibia o seu povo de desmatar. Já pensou? Você já leu isso na Bíblia? Deus proibiu o seu povo de desmatar, de cortar as árvores. Até nisto, o povo que recebeu instrução de Deus recebeu instrução sobre guerra. Não podia cortar as árvores, principalmente árvores frutíferas. Então é a palavra de Deus. Regozije-se o campo que há nele, os bosques, todas as árvores, perante a face do Senhor, porque Ele vem, julgará o mundo, julgará a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. A verdade há de triunfar. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos, nossos queridos amigos, que
que cada um receba a porção do Senhor, a bênção do Senhor, a misericórdia e a graça do Senhor, iluminando, sustentando, enriquecendo o coração, a mente. É maravilhoso. A minha intercessão hoje é por um casal que tem nos ajudado e eu tive a felicidade de os conhecer pessoalmente. A Luciana e o Jean-Luigi, orar por eles, os familiares dele na Europa, a família dela, os familiares dela aqui, que Deus possa abençoar e guardar e satisfazer o desejo de seus corações. Bendito Deus, Pai amado, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua graça, pela revelação de Jesus Cristo. Também suplicamos a ti, meu Senhor, pela igreja, na cidade, no campo, guarda os nossos amados irmãos. Abençoa e guarda, meu Senhor, crianças, jovens e adultos. Senhor, e agora te apresento especialmente, Senhor, o Jean-Luigi, Senhor, a sua família, a sua esposa. Toma, Luciana, em tuas santas mãos, da graça, da saúde, da vigor. Ó Deus, opera em seus corações. Fala com ele, fala com ela, enche de graça, meu Senhor. Faz maravilhas na vida deles, para que possamos, ó Deus, nos alegrar com a felicidade deles e louvar e bendizer o teu santo nome. Amado Pai, abençoa os familiares de ambos, sustenta eles, ó Deus, com a tua mão poderosa. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e bom dia!